objetivo, nesse comentário vira outra, que seja muito objetivo no deixar a pessoa que está na mesa desenvolver, a gente simplesmente ser direto. Concordo com a sua colocação. Tentando ser direto. Francisco, você colocou a pergunta sobre por que a gente fala que é um crime. Então eu vou pegar só, além de todos os dados que todo mundo já conhece, do relatório da Prishno, das gravações que foram liberadas aí com o inquérito da Polícia Civil, eu vou pegar sobre a perspectiva dos trabalhadores e, além de advogado, eu sou técnica em segurança do trabalho também. E o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ministério da Previdência mudou de nome aí agora, que eu nem decorei o novo nome ainda, mas eles fizeram um relatório analisando o acidente da perspectiva, você conhece o relatório? Analisando o acidente da perspectiva dos trabalhadores. E aí eu vou citar por que eu acho que é crime, que houve negligência, por que várias situações poderiam ter sido evitadas e não foram evitadas, e na medida em que não foram evitadas quando eram previsíveis e não deveriam, a empresa não deveria ter agido da maneira que agiu, a gente tem espaço sim para dizer que foi uma ação criminosa. Eu listei as coisas que eu consegui lembrar aqui. Primeiro, escolha da terceirização para atividades fins da empresa. E aí, disso decorre várias coisas, né? Subdimensionamento do SESMIT, por exemplo. Além disso, tinha 7 empresas das terceirizadas que prestavam serviços para a Samarco com empregados sem treinamento para poder fazer as atividades. Não havia ordem de serviço para as atividades desenvolvidas de alteamento da barragem, então os funcionários estavam lá, não sabiam os riscos reais a que estavam expostos. Além disso, o Ministério do Trabalho e Emprego verificou o cumprimento de horas extras permanentemente, além das 2 horas legais, o que coloca em risco tanto os trabalhadores quanto a obra de engenharia que eles estavam trabalhando. Não havia o cumprimento de intervalos intra e interjornada, como dispõe a legislação, descumprimento de determinações do PGR. Então, assim, são uma série de falhas que juntas levaram também ao desastre. Então, eu acho que existe espaço, sim, para a gente falar em crime, na medida dessa negligência. Bom, primeiro eu queria agradecer, parabenizar a mesa, né? E são 2 engenheiros com evidentes assim, esforços de diálogo e interação com as ciências sociais, diversas ciências sociais, no caso da auxiliadora mais a geografia, né? Influência do querido, saudoso Oswaldo Servac, que nos faz muita falta nos debates, e o Francisco, com essa experiência que ele traz, sobretudo da vertente lá italiana, que eu acho interessante, né? Então, acho bacana assim, o deslocamento que vocês fazem para esse diálogo, né? Que é muito importante para a gente. Mas eu queria 2 coisas assim, em termos conceituais, em termos assim, da questão do crime, eu não vou entrar, mas na perspectiva ainda da categoria acidente. As ciências sociais é um campo muito amplo de abordagens, né? Então você tem ali tendência, é um campo em disputa, inclusive, não sei se diferentemente da engenharia, etc., mas é um campo em que você tem verdade, você tem paradigmas, abordagens, né, muito distintas. E a literatura sobre desastres, ela é imensa fora do Brasil, e no Brasil a gente já tem alguns centros de pesquisa bastante consolidados que vêm desenvolvendo trabalho sobre desastres, né? Eu cito aqui, por exemplo, na literatura o Kleisman, a Vina Das, né? No Brasil a gente tem a Norma Valência, que tem um centro, núcleo de pesquisa sobre desastres na UFSCar, na USP, né? Mas temos também a Silva de Goiânia, como é que é o primeiro nome dela? Eu esqueci, mas é uma que trabalha com a questão do SED, trabalhou com a questão do SED lá em Goiânia. Eu esqueci o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Silva. São vários autores, inclusive citados pela auxiliadora da Fiocruz, né, o Carlos, etc., que não é bem na área da humanos, mas dialogam, né?
Carlos Machado E o Marcelo ele Filho. formado em história. Hã? Carlos Machado, ele Ele formado em história. é na Casa Machado, ainda estivemos lá no seminário. Educação. E o Marcelo Firpo também, que transita, né? Mas assim, a gente, como eu disse, a gente elaborou, primeiramente, logo depois do evento, nós elaboramos um documento que foi uma representação que nós fizemos ao Ministério Público Estadual e Federal sobre as conceituações que estavam surgindo na época e que estavam ensejando certas classificações e ações por parte do Estado. Por exemplo, chamar de conflito ambiental e, para tal, instituir mesas de negociação. Totalmente equivocado, nós discutimos isso aqui no Participa o FMG, né? E, infelizmente, assim, isso foi incorporado pelo Ministério Público e por algumas instituições, porque não era um conflito ambiental e não se podia colocar as vítimas desse desastre imediatamente para sentar em mesa de negociação com a empresa, todo mundo traumatizado lá, sem saber, inclusive, o que tinha acontecido com eles, eu estava em condições de preparo para fazer qualquer negociação. Enfim, só um minuto que eu preciso dizer, porque é uma questão conceitual que já está aparecendo todos os dias, que eu preciso dizer porque que para mim não é acidente, né? Para mim e para toda a literatura que me acompanha. O acidente, além de remeter a um evento natural, o que exime de considerações sobre responsabilização, porque um acidente, ninguém é responsável por um acidente, entende? Ele remete a um episódio, ao incidente em si. Aconteceu aquela ruptura, aquilo é o incidente imediato. O conceito de desastre que a gente vem trabalhando remete a processos sociotécnicos que começam antes daquele episódio e que se prolongam no tempo. De fato, nós estamos falando de um desastre que está ainda acontecendo, porque ele tem desdobramentos espaciais, geográficos, territoriais, ambientais, sociais, políticos, institucionais. Ele está ainda acontecendo, ele não aconteceu. Então, por isso também a gente não fala de um período pós-desastre. E o CEGEM, uma literatura internacional, ele fala de desastre tecnológico, remetendo sim à questão da negligência, da falha, da falta, né, pelas instituições e atores envolvidos. É a literatura com a qual a gente está dialogando para o caso específico, porque ele cita o Exxon Valdez, Chernobyl, etc, etc. Poderíamos incluir outros aí. Então, assim, eu queria chamar a atenção para o fato de que o desastre, da questão da escala e da temporalidade, ele vai além do incidente do rompimento da barragem. Então, e até por isso que eu estou avançando na conceitualização de desastre tecnológico, para mim é insuficiente, porque como ele é algo que acontece lá atrás, quando decisões foram tomadas ou não tomadas, né, e se prolonga, ele é um desastre sociotécnico, porque envolve decisões que foram tomadas ou que não foram tomadas anteriormente. Portanto, uma dimensão política, institucional, e é isso que eu estou chamando de social, né? Então, ele não pode ser reduzido. Agora, rapidamente, sobre a questão das evidências, né? Passando 5 minutos. Tá. Deixa. Só o conceito de risco também, né? Risco pela ideia. Alô? Está funcionando, né? Bom dia, né? Meu nome é Clemens, eu sou professor de Geografia, né? Aqui no Instituto de Geociências e trabalho já há 25 anos no licenciamento ambiental, ativamente como engenheiro ambiental, e agora na academia, né, estou acompanhando isso. Sou alemão, por isso falo um pouco enrolado, né? Peço desculpas. Infelizmente não foi possível participar na reunião ontem, né? Então eu falo a partir daquilo que eu vi agora, né? Então eu fiquei também surpreso que alguém ainda acha que isso não foi crime, né? Por quê? Porque, vamos aos fatos, erro é uma coisa, né? Erro acontece sem conhecimento, né? Alguma coisa foi errada, né? Aí tem que ver o que aconteceu. Negligência acontece com intenção, com consciência. Você faz uma coisa, você sabe dos riscos, né? E aí você aposta, né? Nós achamos que isso não aconteceria. Eu comparo sempre esse caso da Samarco, né, como um motorista bêbado. O que acontece? O motorista bêbado entra no carro, sabe do risco, sabe dos vários riscos. Ou ele está sendo pego pela polícia e perde a carteira do motorista.
ou ele faz acidente e está sendo culpa, ele tem culpa daquilo que ele faz, ele está sendo tratado na justiça dessa forma. A mesma coisa aconteceu com a Samarco. Eles sabiam desde 2007 que falta um planejamento para as populações atingidas. Isso está documentado no Copam FIAM. Aí tem que ver aqueles responsáveis. O Copam não tirou a carteira do motorista. Ele deu a licença apesar disso. Então, aí já temos mais culpados. Né? Então, isso precisamos analisar. Porque no dia do acidente, dia 5 de novembro, eu fiz uma palestra para o Ministério Público lá em Brasília, analisando por que acontece tudo isso. Fechando minha fala, por isso, rompem barragens e caem viadutos. Por quê? Depois, recebi a telefonema, fiquei sabendo que a barragem rompeu. Eu assustei, né? Porque nós sabemos que está errado. É a 8ª barragem que rompeu. E ninguém me aprende. E anteontem, né, foi aprovado a Maravilha 3. Negligenciando tudo que foi falado dos problemas que estão lá. Eles não queriam saber. E nós precisamos, né, risco assumido, isso é um ato de crime, né, porque já colocar pessoas em risco é um crime. Aqui tem que prevalecer o princípio da precaução. Né? Isso é importante. Né? E outra coisa, controle social. Né? Foi interessante ouvir agora o engenheiro que eles estão sendo sobrecarregados com essas intervenções da sociedade civil. Né? E como está sendo feito isso na Alemanha? Na Alemanha se faz assim que qualquer objeção que vem da sociedade civil tem que ser respondido. Isso não é responsabilidade do engenheiro técnico. O engenheiro técnico assume que não pode responder tudo. Não precisa. Ele chama outros especialistas. Isso falta. Aí não precisa ter uma briga entre as disciplinares, né, que sempre aparecem nesses eventos. Nós precisamos respeitar o outro com sua especialidade. E aí precisamos dizer, ok, até esse ponto eu posso responder, mas outros assuntos não posso responder. Eu acho isso importante que nós ensinamos isso para nossos alunos. Né? Então, nesse contexto, né, o que acontece? Eu planejei uma ciclovia, né? Uma ciclovia onde tinha 3.000 objeções. Precisava responder cada um. Ou seja, mais pouco como ela for. Mas o projeto ficou melhor. Segurança para a mulher, porque eu planejei uns arbustos, né? Eles falaram, isso é perigoso, assim vai. Né? Assim tem que ser feito. Né? Por isso tem que ser obrigatório e nos processos de decisão, quando alguém discorda, tem que motivar e justificar a sua decisão, porque eles não acatam alguma objeção da sociedade civil. Só o último ponto, né? Na engenharia, né, nós temos também que estar observando, né? Eu tenho muitos alunos, né, de um curso interdisciplinar que fazem disciplinas na engenharia, inclusive aqueles sobre licenciamento ambiental. O que eu estou ouvindo lá, isso é assustador. Por quê? Também, como eu dei o pito ali na Andréia. Então, eu vou concluir. 5 minutos. Um momentinho, né? Eu não tinha, né? É uma coisa complexa, né? Eu falo enrolado, então. Estou falando aqui é complexo. Rapidinho, né? Eu vou só concluir, né? Esse ponto só, né? Já teria respondido, né? Um momentinho. O que eu estou ouvindo lá é que há uma hierarquização dos problemas. O econômico, ou seja, a viabilidade econômica do empreendimento está no primeiro lugar. A segurança é um dos últimos. Meio ambiente até está no meio, né? Tem que fazer um plano de compensação e mitigação. Segurança nem está sendo tratado. Né? Então nós temos uma hierarquização do próprio ensino e os próprios professores, como ouvi falar, né? Tratam o licenciamento mais como uma mera formalidade e não como um aspecto que pode contribuir para melhorar o empreendimento. Eu acho que nesse sentido precisamos de um outro ensino na engenharia. Cláudio, professor. Vou ser bem rápida aqui também, parabenizar também a mesa, acho que
boas questões, mas eu queria trazer um ponto que apareceu ontem na fala da Terezinha, da Andréia, eu acho que agora o Clemens também mencionou, a colega também da Belas Artes, né, também falou ontem, que tá tudo indicando que parece que tem a produção da ciência, né, da ciência, da engenharia, né, das técnicas, ela tem se dado sem um diálogo com a sociedade, com a população. Então, às vezes a gente vai falar da importância do diálogo com a população lá na hora de implementar, aplicar o conhecimento, implementar o conhecimento. E tanto algumas pontuações de ontem quanto as falas de vocês hoje me remetem à importância da gente incluir essa participação desde o primeiro minuto da produção do conhecimento também. Então, eu acho que isso coloca algumas questões, né, para o ensino das engenharias, para o ensino das ciências sociais, para o ensino da geografia e todas as ciências aí envolvidas nesse problema que a gente está debatendo aqui, que eu acho que seria importante da gente considerar. Então, eu queria ouvir um pouco mais, ver se é disso mesmo que vocês estão falando também, porque é isso, a gente às vezes vai lembrar da população, em termos da técnica, lá na hora que falha mesmo, né? Olha, a população tinha que ter participado, mas não só das decisões, claro que isso é muito importante, mas eu estou identificando, e acho que isso já tinha aparecido, lá no primeiros momentos do laboratório, né? Da pesquisa lá, seja no laboratório, no gabinete, na relação, é isso. É o Cláudio. Depois é o Milson. Primeiro, para a auxiliadora, só uma questão que você tendo trabalhado 12 anos na FEAM, tá? Eu gostaria de ver a sua visão da FEAM hoje e qual é a perspectiva da FEAM no futuro. Às vezes, depois de tanto tempo, ter ficado lá, saído e vivenciando questões que têm a ver com a FEAM, seria interessante, né, escutar de ti. Quanto à questão do Chico, a questão que o Francisco levantou, eu acho que é extremamente interessante, tem que ser bem visto aqui nessa interlocução das várias áreas. Eu vou levantar alguns aspectos, até escrevi aqui, vou ler rapidinho, porque eu acho que fica mais fácil, dentro de 5 minutos. Tá? Primeiro, o Chico aponta toda uma discussão e um debate que se dá no meio universitário e dos trabalhadores, em particular na Itália, onde teve todo um trabalho que chega às questões de mapa de risco e outros tipos de processos de controle, de participação e de controle por parte dos trabalhadores nas questões de condições de trabalho. Tem todas umas linhas de trabalho sobre isso, que vai dar seja na economia, seja na biologia e tal. Esse lugar que o Chico levanta, ele, sem dúvida, ele aponta questões do como trabalhar melhor e que esse conhecimento operário seja debatido, discutido com os outros conhecimentos que vêm na sociedade. Essas relações por dentro da fábrica, da mina, onde quer que seja, consigam ser melhor estruturadas dentro das comunidades científicas, o que for. E eu entendo que o acidente é o alerta maior. Né? Como foi levantado, aconteceu. Né? Não são os alertas fracos, esse é o alerta maior que você tem. Agora, tem um aspecto que aí eu aponto, inclusive, uma diferença, Francisco, do que você levanta. Porque não me parece que esse estudo de discussão e implementação desse debate, dessa discussão com os trabalhadores, ele possa paralisar ou reduzir o que você mesmo apontou. As investigações policiais e que vai ter consequências penais, porque tem gente que foram atingidas e não dá para esperar o estudo que seja feito, o estudo, a implementação das novas políticas e tal, internas na mina ou na fábrica, onde quer que seja, para que essas consequências punitivas sejam feitas com quem tiver. Então, para mim, me parece, no meu entendimento, que houve e aí
Aí, André, é toda uma discussão e os advogados aqui é que teriam que ajudar, me parece. A mim me parece que é um acidente, sim. É um acidente doloso. Que do ponto de vista jurídico brasileiro, acidente doloso é crime. Ele não é culposo. E acidente doloso é um termo, tem uma legislação enorme. Colocar outros nomes, tragédia, desastre, é bonito para dar pro discurso, pro debate, é desastre, é isso e aquilo. Desculpa, Do mas ponto você está deixa- desqualificando as ciências sociais. Não, Agora deixa eu eu entendi. colocar, não posso Não é qualificar. palavra e para discurso não. Não, Há não, estudos sobre não, desastres. não, André, É um campo de não, estudo não, científico. André. Olha, Absolutamente todo técnico, você está desqualificando. Agora você Estou desqualificou. desqualificando, Não, André, por favor. Eu coloco para você. Se o meu discurso é mero discurso Não estou sendo e teu. popular, até Não, logo. eu uso, Vamos pode ver tentar. mesmo que eu uso esse termo. Não. Eu estou por favor. trazendo um debate do campo das ciências sociais Não. rigoroso e que existe há Escute. décadas. Não é uma Escute. mera palavra. E nem estou impondo essa denominação aqui. Eu Não. estou apenas trazendo ao conhecimento Ô, que ela André, existe. você não é dona do termo desastre ou tragédia. Tem um tanto de gente que usa. Eu mesmo acabei não de sei. dizer que não Eu sou, mas mesmo você o não desqualificou. estou falando pra Você o ti. desqualificou. Não assuma que eu estou falando para ti. Você não é dona desse termo. Eu falei esse termo porque é um termo que eu Tenha próprio paciência. uso. Vou te mostrar algumas coisas que eu escrevi que tem o termo tragédia, desastre e tal. Assim Eu como próprio risco. uso. Palavras Eu são uso. palavras. Não tô Risco, falando- você não é acidente, todo dona mundo desse termo. fala de Gente, risco. vamos Você não é Acidente, dona desse perigo, termo. de Não me tudo. referi a ti. Nós não André, podemos eu não me vulgarizar referi assim. a Andréia, que você não é dona desse termo. Continuo. Professor, É a nossa colega aqui do Inconfidente, eu me recordo, lá no início, ontem, ela usou isso. Isso que eu estou dizendo, ela falou, inclusive. E que eu concordo que é um acidente ampliado doloso. Acidente doloso, para a legislação brasileira, é crime. Que outras ciências usam e tal, tudo bem, eu uso também. Eu também debato, tal, é um desastre, é um crime e tal. A ideia, então, que o caminho é o seguinte: houve crime. Quem são os criminosos? Aí, que a justiça, que a investigação, diga quem são os criminosos. É a empresa enquanto tal, a minha preocupação nesse sentido é que seja dado, que a investigação veja exatamente quem são os criminosos para serem punidos. E, Professor, obviamente, que a empresa pague todos os custos. vamos tentar passar Então, aqui. aí só realmente fechando, dizendo o seguinte: desculpa se você se considerou atingida nesse sentido. Não tive nenhum objetivo disso. Eu e todos os Tá. cientistas sociais, eu não falei pessoalmente, eu falei pelo campo das ciências sociais. Foi Tá. desqualificado aqui com um discurso qualquer. Não, por favor. Não vou André, voltar essa discussão. Tá tudo bem. Tá, desculpa. Ok. Obrigado. Edmilson, professor. Ok. Eu tenho dois comentários. O primeiro do Francisco Lima, que traz a questão da comunidade científica ampliada. É isso. Eu acho muito interessante o mundo atual, o que está acontecendo, né? A gente está num mundo, quando fala de mudanças muito rápidas, né? Aceleradas, etc. Mudanças naturais, não naturais, mudanças tipo globais, mudanças do clima, etc. E que faz com que a ciência, a nossa ciência histórica, ela fica meio que perturbada, né? O que eu percebo muito hoje é isso. A ciência está meio perturbada, ela não está conseguindo dar conta do mundo de hoje. Okay? A gente tem processos que estão acontecendo numa velocidade que os nossos procedimentos, né, de história, estou falando, para hoje, acaba ficando sem conseguir dar resposta para a sociedade. E nada melhor, no meu modo de ver, dessa integração. Né? Então, um exemplo, para ser bem prático, essas crises hídricas que estamos falando. Então, mudanças de massa no mundo, né? Mudança de massa de água no mundo faz com que a modelagem não dê mais precisão. Aí você não consegue orientar a sociedade o que vai acontecer. Aí a pergunta, o que você faz? Isso está acontecendo direto. Tem proposta mesmo, integração de saberes. No Espírito Santo,
Então, na academia, nossos grupos lá têm atuado no que se chama Acordo de Cooperação Comunitária e virou resolução. Isso são pesquisas de ano que você pega o saber, né, especializado com saber tácito e diz o que eu vou fazer lá na bacia. Então, eu acho assim, que é importante para nós da academia sabermos que estamos precisando de desenvolver metodologias para dar conta disso. Não só o apontar, mas como a gente faz. Isso é o primeiro ponto para a auxiliadora Santi, que destaca, assim, eu acho muito importante, que ela dá importância sobre os conceitos e os fundamentos. A gente fica no dia a dia atuando e esquecendo das definições, né, dos fundamentos, e fica agindo na doida. Então, quando ela vai lendo, vai dizendo, ok, então está lá definido. Se a gente passar a seguir o que está definido, procurar procedimentos, ordem, cumprimento dos processos, nós não vamos ficar pagando fogo, que é isso que a gente fica. Você fica lá na frente querendo corrigir problema que está na origem, a gente tem que olhar o processo inteiro. Então, se a gente vai para todo o processo de avaliação, dos estudos de avaliação de impactos ambientais, o sistema ambiental, se estiver ajustadinho, você não vai ficar lá atrás querendo, ficar só querendo apagar fogo como a gente está agora, querendo remediar, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar na prevenção. É isso, assim, né? Por fim, 30 segundos, sobre as dimensões, né? Que se fala da análise de risco. Ontem a gente discutiu muito isso, né? Se está na definição, e ontem a gente colocou como é que está sendo avaliado. Está sendo avaliado não considerando as várias dimensões nem as várias escalas. Entende? Então tem que vir para a base, gente. Não se perder. Fundamentos, teoria, conceitos, etc. Obrigado. Obrigado. Raoni. Obrigado. Eu acho que eu vou tentar, na verdade, pegar alguns elementos que foram já apontados aqui, talvez colocar numa direção que eu acho que a banca, que as apresentações poderiam nos elucidar. Assim, existe uma série de leis, de tudo. Eu acho que o ponto a gente não vai chegar agora a gente reescrever a lei e falar que, por exemplo, o conceito de acidente de trabalho é errado porque é acidente, né? E o termo acidente é um termo errado. Eu acho que a gente não está reconceituando a lei. Normalmente um debate acadêmico paralelo é muito importante, mas o termo jurídico é esse, né? Eu acho que foi por causa desse sentido que eles falaram de acidente, né? Porque obviamente é um termo jurídico já existente, tem uma literatura em torno desse termo. Agora, o ponto que foi, na verdade, criado o debate aqui, não há dúvida que no caso de Fundão, né, tem essas investigações, tem algo que acontece no nível civil, né, onde que não precisa, inclusive, provar-se que houve um dolo, ou seja, houve uma intenção, se teve um dano tem que haver reparação, isso é o processo administrativo civil, né, então por isso que eu acho que parte do mal-entendido está ligado a isso, e tem um processo criminal, né, que já tem a questão do dolo, que ocorre paralelamente. Agora, o outro termo, que aí que eu vou um pouco nessa direção, é até que ponto é útil para prevenir acidentes, para poder evitar que acidentes como esse aconteçam, tragédias como esse, tragédias sociotécnicas, ambientais, etc. e tal, criminalizar a atividade do engenheiro, do técnico da mineração. Eu falo isso, assim, vendo numa perspectiva, trabalhando com desmatamento durante anos, onde a tentativa de criminalizar o produtor rural, de colocar o produtor rural como um malvadão, né, com um chifrinho na cabeça, durante décadas não funcionou, porque as pessoas não se veem assim, a relação com o Estado é muito diferente, mas a partir do momento que eles se inseriram em cadeias produtivas e começaram a valorizar um certo comportamento nessa direção, e que inclusive a informação chegou, o Estado chegou de maneira diferente, o comportamento aconteceu, mudou, e o desmatamento na Amazônia caiu 70%, né, entre outros fatores. Então, é um pouco assim, né, não em termos de princípio, mas em termos de utilidade, até que ponto é útil criminalizar ou não a própria gestão do risco. É isso, obrigado. É só para terminar, o Luiz, e depois a gente volta a palavra para a mesa, por favor. Bom dia a todos. Queria parabenizar a mesa. Queria fazer algumas perguntas curtas, né? Numa perspectiva, pensando nessa maneira mais pragmática de pensar o risco, análise de risco, e ela dentro de estudos ambientais, seria risco, né, um impacto, porque esse não tem sido considerado enquanto impacto. A análise de risco ela é apartada do estudo de impacto ambiental.
ela não está dentro da análise de impacto do estudo. Né? Então, a área de abrangência da análise de risco não é a mesma área de abrangência da área de impacto do empreendimento. Isso causa um problema seríssimo, porque ele trata os indivíduos, para além dessa área de impacto, né, que estão em risco, não trata como impactados, não trata como atingidos. Ele pode vir a ser um atingido, então ele não é planejado em cima desse, por exemplo, no caso de Fundão, vamos trazer novamente, Paracatu de Baixo, Barra Longa, não eram atingidos. Mas se tivesse feito uma análise de risco, que não foi feita, aprofundada, eles estariam também atingidos. Então, usar risco enquanto impacto aumenta o impacto do empreendimento. Então, isso tem que ser pensado. Do ponto de vista do órgão ambiental, a análise de risco é feita por engenheiros, pura e simplesmente, numa perspectiva matemática, sabendo se ela dá certo ou não dá certo. É assim que se faz. Não se analisa o risco do ponto de vista social de quem está em risco e como esse risco pode afetar as populações. Então, do ponto de vista dos órgãos ambientais, essa separação tem sido, a meu ver, um pouco preocupante. Bem, outro ponto é que, bem, os órgãos ambientais raramente têm feito concursos para cientistas sociais, de maneira ampla. Né? Quando não fazem de maneira ampla as vagas para qualquer indivíduo formado em qualquer área poder ser analista ambiental, que também é um sério problema. Né? Pode se inscrever jornalistas, pode se inscrever psicólogo, qualquer área pode se inscrever. É um debate a ser feito, né? Que a gente tem que pensar. Qualquer um pode ser analista ambiental? Qualquer um pode ser gestor de unidade de conservação? Temos que pensar sobre isso e eu acho que isso tem uma intencionalidade na forma de tratar a análise ambiental. E por fim, eu termino com uma discussão que é essa de criminalizar alguém. Né? Obviamente há culpados dentro de um crime, né? Mas temos que também tratar as instituições enquanto culpadas, não só os indivíduos. Né? Não temos que tirar os indivíduos enquanto culpados, mas também temos que colocar as instituições como culpadas. A Samarco é culpada. Né? O seu diretor máximo, o seu presidente, é culpado. Houve negligência dele também, ele é o representante dessa instituição. Então, não é culpabilizar um engenheiro, ou criminalizar um engenheiro, ou a atividade do engenheiro. A partir do momento que tem se mostrado que não foi um indivíduo causador, há um número de causadores, de indivíduos que atuaram, que representam a empresa. Quando a empresa produz muito, é a empresa que produz muito, não é o trabalhador X. Quando ela causa alguma coisa, também é a empresa. Bem, desculpa. Vamos voltar a palavra para a mesa. Bom, eu vou meio que um por um aqui. Já que a Cristina me falou, eu não anotei, depois eu vou ler um pouco. Porque na verdade você falou mais em termos de contribuição, né? Primeiro, o professor Cláudio, em relação à FEAM, o seguinte, na verdade, eu hoje não trabalho mais diretamente com a área do meio ambiente. Eu estou inserida plenamente numa área de planejamento energético. Obviamente, pela experiência e a formação que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, a gente acaba não separando mais as coisas. Então, do ponto de vista das premissas, princípios, alguma coisa da legislação, eu tenho acompanhado. Mas eu não tenho acompanhado intensamente o desenvolvimento e as metamorfoses que aconteceram com a FEAM. Embora eu saiba que, quando eu saí de lá em 2002, a FEAM ainda era o órgão ambiental técnico responsável pelo licenciamento ambiental. Né? Então, todo o processo licenciatório se conduzia dentro da instituição. Embora, como eu comentei, eu nunca participei dela.
Quando eu saí em 2002, uma das motivações para minha saída é que eu percebi uma certa desestruturação do órgão, já pelo viés político, e a própria dificuldade que a gente tinha de melhorar os quadros em termos de capacitação e número de funcionários. Foi quando eu desisti da FEAM e saí de lá, embora eu gostasse muito do trabalho. A criação da Supram e da descentralização se deu mais ou menos em 2005, 2007, eu já tinha saído de lá. Tá? Então, a FEAM hoje ela não tem o mesmo papel que tinha quando eu trabalhava lá. E eu vi a FEAM crescer, porque eu fui para lá no ano seguinte da criação dela. Ela se estruturou, ela se qualificou, os temas, até respondendo um pouco ali o Vanderlei, eram tratados por engenheiros e biólogos em função da capacidade, da formação básica. Né? Então, quem tratava na divisão de empreendimentos minerários, tinha lá geólogos, engenheiros de minas civis, né? Os engenheiros que estavam na indústria química, entendeu? Então, existia essa preocupação com a capacitação do profissional, né? E depois eu vi que isso começou a diluir, né? E hoje é isso mesmo, você está certo, foi a terceira proposta que eu fiz, de que o cara que vai fazer análise, ele tem que sim ser formado naquilo, ou ter um conjunto de pessoas que tenham formação naquilo, senão faz uma análise ruim. E eu penso que é isso que você falou também, que propositalmente os órgãos ambientais no Brasil, eles perderam um pouco, eles cresceram muito, tornaram-se muito importantes, né? A LP é condicionante da liberação de um financiamento por um banco de fomento, né? Então a pressão sobre o órgão passou a ser grande e os interesses empresariais predominam no setor público. Eu falei isso na minha palestra também. As decisões são muito influenciadas por gestões políticas, né? Então, sob pena do cara ser deixado de lado, sofrer assédio moral, técnico que não trata dessa questão. E a informalidade na da condução e a própria pressão leva alguns indivíduos a sucumbir a ela e outros a reagir. Não estou falando que todo mundo reage, não. Alguns reagem embora, como eu, e alguns reagem lá e levam ferro dentro do órgão. Tá? Essa é a palavra correta. A outra questão que eu vejo então assim, a FEAM hoje, para mim, ela não trata do licenciamento, é um órgão que, em princípio, é um apêndice, está lá, ele não tem coragem de fechar, historicamente, né? Ela tem sofrido uma mudança, que até foi falado ontem, de pessoas, né, de pessoas que entram e saem, mas a velharia do meu tempo continua firme, né? Então eu perguntei isso para Valderlene ontem, né? Eles estão lá ainda e eles vão só saindo por aposentadoria. Então eu tenho uma visão, inclusive, diferente da relação com o órgão, isso é importante, acho que tem salvado o órgão um pouco, né? Então, assim, é isso que eu acompanhei meio de fora, né? Ela mudou totalmente, já passou por umas 2 ou 3 reestruturações do sistema de meio ambiente, depois que saiu de lá, cada governo que entra muda, né? Mesmo quando eu estava lá, mudava a estrutura, inclusive organizacional. Então, isso não eu penso assim que houve uma perda para o Estado, porque a FEAM que eu conhecia era um bom órgão. A gente brincava até que a gente trabalhava muito como um profissional da área privada e ganhava pouco, igual os funcionários públicos. Mas ninguém saía de lá às 7, 8 horas da noite todo dia. O trabalho era muito árduo e era muito prazeroso trabalhar lá, né? A despeito das dificuldades de ser servidor público. Então esse é o papel da FEAM. Em relação ao professor Edmilson, né? Eu concordo plenamente em relação a essa questão da velocidade que a gente está conseguindo acompanhar, mas eu não sei, essa é a minha ignorância e até a minha parte experiência, né, se isso se dá em outros ambientes mais desenvolvidos que o nosso país. Tá? Eu acredito que a resposta dos países envolvidos sobre questões envolvendo a população são mais interessantes do que a nossa. Né? Em relação ao Raoni, a pergunta, o termo jurídico, o termo não é somente jurídico, né, a questão das lentes. Ele vinha vindo dentro do bojo técnico, né? E
hoje, né, outro dia, até conversando com o Antônio Carlos, que é um dos técnicos remanescentes lá da FEAM, que até trabalha com emergência ambiental, ele me falou assim, eu pedi para ele ler minha palestra, assim, não é acidente, é desastre. Aí eu briguei com ele, disse assim, inventaram na moda. Falando, depois eu converso com você, eu estava precisando ir embora, e eu realmente tenho muita preocupação com essa questão da contextualização do conceito, né, do que significa o que a gente está falando. Né, eu brigo muito com o pessoal, fala assim, você vai falar de disposição de resíduos, a professora Terezinha chamou, isso é disposição, não é jogar fora, tem a palavra certa, ou um descarte, tem que saber o que está falando, né? Então, quando a gente vai escrever relatórios, essas coisas são importantes. Então, eu vou até me atualizar em relação aos desastres, né? Eu penso que isso tem que ser considerado sim. E acho que a questão de criminalizar, ela tem que ser, sim, é forma de aprendizado. Eu falo isso quando eu penso na questão ambiental. Os movimentos ambientais no mundo, eles apareceram mais fortemente na década de 60, foram culminar com a Conferência de Estocolmo em 72. A partir daí, os países começaram a institucionalizar a questão, criar órgãos e legislação a respeito. No Brasil, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente saiu em 81, né? Só foi dar certo o dia que a Lei 9605 foi publicada, que é a de crimes ambientais. Por quê? O pessoal começou a ter medo da ação, da fiscalização e da autuação e das multas e da criminalização. Então, se não leva a crime, sinto muito, neguinho faz o que não deve. Entendeu? É um aprendizado. E mesmo nos países envolvidos, talvez o professor Klemer pode desmentir, o controle sobre a sociedade é rigoroso. Você tem que fazer o que está na lei. Uma sociedade desenvolvida, ela tem que respeitar o que a própria sociedade estabeleceu como regra. Por isso nós somos um país subdesenvolvido. Nós não respeitamos sequer a nossa Constituição, né? É o que nós estamos vendo hoje. Poxa, aguentamos 8 anos do governo Fernando Henrique, péssimo. Os professores universitários que defendem aquele tipo de governo não têm vergonha na cara. Porque eu entrei na universidade em 2004, no fim praticamente desse governo. Não tinha sala para mim assentar, mesa para eu me receber, né? E nada. Eu levei um computador do projeto do Estado para lá, que está na minha mesa até hoje. Que eu me descartei, porque agora a gente tem condições de comprar laptop, né? Dividi uma mesa lá com um professor da Civil, que eu nem sei o nome dele, porque ele dava aula à noite, ele era 20 horas, na salinha do professor Fernando ABC. Né? Então a universidade era nada, né? E a gente vê esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem que pensar essas coisas como um meio de aprendizado e se conformar que sociedade desenvolvida é sociedade que tem regras e regras que têm que ser estabelecidas em conjunto com a própria sociedade. Não é estabelecido de cima a baixo, né? Eu não tenho muitas condições de falar sobre isso pela minha formação de engenharia, embora eu goste dela, porque às vezes me permite entender o que está acontecendo no geral, né? Então ela me faz é uma ferramenta muito importante, tá? Então eu acho que criminalizar sim. Penso também que atrás dessa história, eu até havia escrito isso ontem, existe uma questão de arrogância. Engenheiros são arrogantes, né? Eu sou engenheiro, formei em 1967, quase 40 anos, né? Fiz uma engenharia dura, clássica, engenharia química, né? Os engenheiros são arrogantes, né? E tem muito profissional que é arrogante. Executivo é arrogante e meio, né? E eu quero chamar a atenção que eu tratei, até responder a terceira pergunta do Vanderlei, da questão da decisão do executivo. Os executivos, que até o Michel Loury chama muito, o livrinho dele é um livrinho muito bom de ler. Eu não sei se é fácil de achar, talvez tenha na internet, chama Riscos Industriais. Ele relata vários acidentes que ocorreram no mundo, não só ambientais não. O da Challenger, está lá. O Three Mile Island, tem um monte lá, 7, 8. Então o que acontece? Ele chama a atenção disso, que a questão da decisão, da alta administração, ela leva ao acidente, ela leva ao desastre, vamos dizer assim, né? Então, isso tem que ser colocado. E tratar as instituições, né, como culpadas, tem sim. Porque elas são representadas pela autodireção e pelos interesses econômicos que movem o grupo de acionistas.
Né? Ontem foi colocado isso, eu até achei muito legal, vou pesquisar um pouco, a questão de diminuir o preço, aumenta a produção e aumenta os desastres. Eu achei aquilo fantástico, né? Porque está relacionado com essa questão. Tá? Em relação a risco e impacto, você me lembrou de uma... Talvez o professor Renato até conhece, a Rosiele, que fez um doutorado lá na geotecnia, e que um dia eu pedi ela para fazer uma palestra. Na verdade, ela estava terminando o mestrado. Ela fez um estudo sobre o gasoduto que ia passar na região de Ouro Preto e Mariana. E ela estava fazendo uma análise da passagem desse gasoduto na área do parque, do Itacolomi. E eu pedi para ela fazer, eu estava dando aula numa especialização que tinha lá, e eu pedi para ela fazer uma palestra para os estudantes. E ela chegou lá e falou assim, o risco do gasoduto, não o impacto, é o risco. Eu fiquei pensando naquele negócio, né? O risco é o impacto é o risco, embora para mim são duas figuras diferentes, tá? Mas no contexto que você falou geral, você tem razão. Agora, o que acontece no processo licenciatório? Ontem eu te perguntei se tinha aquele trechinho no EIA, né? Quando você não tem um empreendimento ainda, você não tem condições de fazer o estudo de análise de risco mais detalhado, como ele é concebido. Existem outras metodologias mais qualitativas, que inclusive são propostas pelo professor Cevai e pelo Marcelo Firpo, que são muito interessantes. Se você quiser, eu posso te dar umas dicas sobre elas. Então, para você fazer um estudo de análise de risco mesmo, você tem que ter instalação em funcionamento. Tá? Pelo menos do que eu conheço em indústria, né? Não sei se eu aplico essa mineração. Aí você faz um estudo de perigo de operabilidade, que é mais detalhado, que vai te levar a cenários de risco envolvendo a área externa. Porque a ideia é saber quanto que vai ter de mortes por ano em função de um determinado evento. Tá? O resultado é assim, que dá. Quando você não tem um empreendimento, e aí seria o caso do EIA, porque o EIA se faz na fase de planejamento, você faz aquela tal avaliação preliminar de perigos. Compete ao órgão ambiental inserir isso lá. Entendeu? Foi uma proposta que eu fiz. Tem que fazer o estudo de análise de risco no licenciamento. Por quê? As tipologias, elas são convencionais. Não tem nada diferente. Não é uma novidade tecnológica. Então, é possível você, por semelhança, inferir que aquilo vai ter um grande impacto, que aquilo ali vai ter um grande risco. Entendeu? Talvez não inferisse tanto que o risco fosse chegar lá no Atlântico. Nós, como um estado mediterrâneo, numa região relativamente central, né? Do estado, que a gente está aqui no quadrilátero ferrífero. Mas assim, isso poderia ser feito, é a sugestão que eu coloco, porque o órgão ambiental se nega a tratar do gerenciamento de risco. Vocês viram ontem que a Valderlene, ela só falou da atendimento de emergência. Por isso que eu queria que ela estivesse aqui hoje. Né? Porque eu falar com ela, olha, não dá, só atender na ponta, é uma perna, é só ação de proteção. Tá indo bem, tá. Quando eu fui, a última coisa que eu fiz na FEAM foi o projeto do NEA, do Núcleo de Emergência. Fui eu que coloquei a FEAM dentro do PAN de Betim, né? Porque eu estava tratando do licenciamento ambiental lá da parte de qualidade do ar, mas tinha qualidade do ar, imagina. Lá na refinaria Gabriel Pass, na região lá de Betim, e a região metropolitana como um todo, e eu vi que tinha esse plano. E quando veio essa ideia de trabalhar com emergência ambiental, porque teve um acidente lá em Uberlândia, e o Copan, o nosso conselheiro do Copan, cobrou da FEAM, eu liguei aqui sexta-feira, não tinha ninguém para ir lá, nós resolvemos fazer, eu deixei lá. Mas havia, além do projeto do núcleo, o projeto do núcleo de emergência, havia também o projeto do núcleo de estudos sobre riscos tecnológicos. Porque nessa altura, eu já estava fazendo o doutorado lá com o professor Cevai. Então, eu tinha ideia que era preciso fazer isso. E eles se negam a tratar dessa questão. Eu acho que é uma decisão política, não é uma decisão técnica. Porque tem gente lá que concorda. Entendeu? Por isso que eu falo que a ingerência sobre o órgão ambiental é terrível. A gente não tem, eles não têm, a gente não tinha, continua não tendo, nem no nível gerencial que é de carreira. Todos são indicação política. Nenhum. E isso é gravíssimo. Não acontece na CEMIG, por exemplo, que é uma estatal, que tem uma interferência política enorme, porque ali é caixa do governo, né, que a empresa é rica, e o gerente de área é de carreira. Então, serve de barreira para a área técnica. A gente sofria pressão direto, pessoalmente.
né? Os assédios. Então é bem complicado. Com relação aos concursos, né, também concordo, você reforça aquela questão que eu vou falar. Há uma intencionalidade ou até uma displicência, talvez, né, eu vou falar talvez, porque a gente não pode falar pelas pessoas, mas intencionais nessa parte de desestruturação e de colocar as instituições ambientais como algo pro forma. Então qualquer um serve para fazer qualquer coisa. Embora a empresa está fazendo isso. Ontem eu falei para vocês, eu comentei só com a Andréia, eu conheço, porque foi meu aluno, vai lá de vez em quando me ver, né? É gerente de planta da Vale de mineração e formou em engenharia. Está doidinho estudando sobre mineração. Já foi na UFOP fazer um curso de especialização, que a Vale mandou, já está lá fazendo um mestrado, que eles têm um curso, não sei se é qual, um Descartes, lá, um Descartes, ele está lá fazendo esse curso. Chama Lucas, talvez você conheça. Eu acho isso de uma loucura. O moço é bom, mas ele não é um engenheiro de Minas, para ser um gerente de mina. Entendeu? E eu não tenho emprego, o bicho aceita. Então tem esse outro lado. As pessoas, às vezes, para defender o emprego, toca qualquer parada. Entendeu? Ou então é ambicioso e acha que vai virar o dono da Vale. Né? Também tem esse lado. Todos os meus alunos sonham em trabalhar numa multinacional. Todos. A palavra que eles acham mais interessante, eu fico muito triste, eu não quero mais dar aula para engenharia de produção. Não, eu já pedi para sair de lá. Tem uma carta lá com instituição para sair de lá. Do planeamento energético inteiro. Estou denunciando para você. Já está lá, ele já deve ter falado para os outros. É sucesso. É a palavra que eles usam, sucesso. Eu fico o tempo todo, imagina eu com essa cabeça, dando aula para engenharia de produção. Obviamente eu dou aula de planejamento energético. Mas mesmo assim, não tenho uma disciplina chamada Engenharia de Processo e Risco de Prevenção de Perda. É onde eu me permito bater de frente com eles. Né? Então, eu fico muito chateada, porque eu falei, para onde vai a engenharia? Não gostam muito da engenharia, odeiam conta e pensam no sucesso. Né? Esse é o perfil dos estudantes que eu tenho. Eventualmente, tem uns muito bons, mas a maioria está nesse contexto. Eu espero que o professor Renan tenha mais sorte que eu, com os estudantes de engenharia de Minas lá. Né? Porque eu fico assim, horrorizado que vai ser. E eles acham que eles podem fazer qualquer coisa. Né? Eu sei que eles têm a função própria da engenharia de produção. Né? Embora eu não tenha feito, nunca estudei nada, mas eu sei o que eles têm que fazer. Mas é muito complicado. Né? Não sei se eu respondi tudo. Tá? Acho que assim, né? Se estiver faltando alguma coisa, depois você me pergunta, porque eu esqueci de você. O que você tinha? Mas você comentou. Comentei? A formação. Ô, vereador, só eu ia te falar pessoalmente, mas deixa eu falar logo. Que bom você trazer o nome do Cevar, Manuel Cevar. Ah, sim. Na conversa. Não só isso. Quem não conhece, é bom ler alguma coisa do Cevar. Vale. Eu devo a ele a pessoa que eu sou hoje. Grande profissional, grande engenheiro. E era engenheiro de produção, hein, gente? Eu vou responder todas as perguntas, retomando uma certa perspectiva histórica de análise de acidente. Até hoje, 90%, 80% dos acidentes é considerado culpa do operador. O piloto é culpado, o operador da máquina, etc. E nós, enquanto pessoas sensíveis de esquerda, a gente sempre se rebelou contra isso. Né? Não é o trabalhador que é culpado do acidente, a vítima não é culpada. Agora nós estamos fazendo um movimento de culpabilização generalizada. Agora é o gerente, é o engenheiro que é culpado. Não falei isso não. Não, é isso que acontece. O Lohri faz isso. Eu traduzi o livro do Lohri, lancei, eu gosto muito. Ele amplia a análise de acidente, mas ele para na culpabilização. Criminalizar crime, eu não tenho nada contra. Fazer cumprir lei e regra. O problema é quando a gente está criminalizando o que não é crime. Aí eu não vou discutir pelo seu Não, então, crime é um ato consciente, alguém definiu isso. Tem que eu tenho consciência e eu vou jogar com risco. Eu sou bêbado que vou dirigir. Aqueles engenheiros que tomaram aquela decisão não são bêbados que estavam dirigindo, pelo amor de Deus. São acidentes. Desculpa. Gente, Deixa eu falar. Vamos esperar. Depois a gente já pode até... Existem atos, existem desastres que acontecem quando a gente toma decisão. Risco calculado é o essencial da engenharia, não é o econômico acima da segurança.
Isso não existe na engenharia elétrica, isso é segurança não integrada, na edificação, na mineração. Agora, que a gente apresenta um projeto e o nosso chefe, outra pessoa diz, está muito caro, dá um jeito. É claro, isso faz parte da nossa atividade. De tomar decisões fundamentadas, articulando economia, segurança, técnica, qualidade, etc, etc, etc. Agora, daí concluir, é um julgamento baseado na aparência. Daí concluir que houve negligência é um grande pulo, é isso que eu estou dizendo. Nós não temos elementos para concluir sobre esse acidente. Eu vou deixar o dossiê aberto, só isso. Pode ser que no final a gente chegue à conclusão de que eles foram culpados, foram negligentes. Nós não temos os elementos agora. Não é porque o Heller falou, o mundo está olhando para o Brasil e precisa tomar uma decisão de punição. Gente, não é assim que a gente julga uma pessoa. Não é porque o mundo está olhando que a gente vai punir. Não é porque teve um acidente, Cláudio, que você disse, tem um crime e agora vou procurar o criminoso. A justiça não funciona assim. Chico, calma. Ela falou. Não, calma. O criminoso e o crime são juntos. Se não existe o criminoso, não existe crime. Eu não posso julgar que tem um crime, agora vou procurar o criminoso. Isso é prévio de julgamento. Então, se a gente não tem essa frieza, mesmo a organização, tudo bem, a organização pode ser culpada, mas nós temos que entender isso. Terceirização pode ser uma coisa muito boa, pode ser indiferente, pode ser muito negativa. Eu não sei. Ainda não podemos saber. Existe forma de terceirização que reduz o salário a um quarto, um terço, e a competência permanece intacta, como na siderurgia, porque tem uma bacia de emprego ali de competência, que as pessoas circulam de empresa para outra, que a empresa não recente, em outros casos é extremamente perversa. Então não é porque tem terceirização, porque tem isso, aquilo, uma decisão econômica por trás, que eu posso julgar que aquilo foi negligência. Essa ideia de que eu tenho que tomar decisão, avaliar risco, é o que sempre gera, porque a gente deixa atrás, aconteceu a mesma coisa na NASA. A NASA, as pessoas colocaram a junta, num determinado momento, como grau de risco máximo. E depois isso foi reduzido a risco aceitável. E foi isso que gerou assim. Eles foram negligentes por causa disso? Mas esse é o nosso trabalho. Eles foram exatamente o contrário, eles foram competentes. Porque estavam acompanhando o problema não apenas há 7 anos desde o início da barragem, há 15 anos. Isso é a nossa rotina. Então eu não posso usar esse argumento de que um problema existia, que eles sabiam, como prova de que foi negligência. É apenas um indício. E eu não posso julgar a partir de indícios sem entender o processo decisório. Agora, o mais importante é que quando eu criminalizo, eu paro na análise. E até a crítica radical, ela fica inviabilizada. Porque eu moralizo, só as pessoas é que são culpadas, e não a instituição, e não a forma de como o mundo se organiza. Então, o que vocês estão querendo é a própria... Quer dizer, é um tiro no pé. Ao moralizar essas decisões, isso impede que eu compreenda em profundidade como que as decisões foram construídas socialmente. Então é isso que eu estou pedindo. Esse é um momento de uma trégua. Nós ainda não entendemos a produção desse caso. Eu queria encerrar para dizer como que, quando a gente tenta avançar, essa falta de cuidado é tão séria, inclusive para os movimentos sindicais da esquerda, que a gente cria coisas que são... que tem uma boa intenção e acaba atrapalhando. Por exemplo, o famoso direito de recusa. Todos esses dispositivos aqui de participação que a gente defende, chega uma hora que a gente fez tudo, os engenheiros, os nossos programas de prevenção, etc. O trabalho vai ser executado, fez análise preliminar de risco, às vezes é só do papel, isso ter ou não ter não garante nada. Mas o fato é que aquele trabalhador que vai realizar o trabalho, ele tem uma percepção do risco, porque risco é dinâmico, gente. Às vezes é uma neblina na operação de um caminhão fora de estrada, e o cara fala, não dá, vai dirigir. É uma chuva que a pista está derrapando, não dá. Então eu posso fazer análise de risco, mas na hora de executar, que eu vou saber se tem risco ou não. Então, aquela pessoa que está executando, ele, num determinado momento, está bem situado para dizer se eu vou continuar ou não. Então, constitucionalmente, e hoje nas convenções coletivas, se criou o direito de recusa. Ótimo. Beleza. Quem tem coragem de recusar? Isso. E o que acontece?
Só que o problema não é porque tem um poder econômico que o chefe vai ameaçar desemprego. Isso acontece, tá? E aí, o direito de recusa, se eu não criar uma instituição social, um poder coletivo de apropriação do direito de recusa, ele vai jogar contra o trabalhador, porque agora ele não é mais o direito, é o dever de recusar. Se ele não recusou, ele é culpado. E é isso que acontece. E quando ele recusa, como um acidente, uma virtualidade, o risco é uma virtualidade, o chefe chama um colega e fala, fulano, você faz? Eu faço. E aí aquele que não fez, fica mal, inclusive com os colegas, é preterido, com as promoções, etc. Então cria todo um assédio em torno dessa pessoa que acaba inviabilizando a vida dele na empresa, com esses mecanismos sutis de pressão. Não precisa nem ser ameaça de emprego, não. Tem outros mecanismos mais sutis para jogar essa pessoa para fora. Então, eu criei um instrumento que é necessário, que valoriza aquela percepção do risco. Só que a maneira, como acontece sempre na engenharia, né, nessas avaliações, eu quero que a pessoa me demonstre de forma objetiva algo que é uma avaliação e não é de probabilidade. O problema da engenharia é que a gente acha que risco é probabilístico. Probabilístico funciona para... E não é que não funciona, hein? Chegar de acidente aéreo até um evento da ordem de 1 por milhão é uma proeza fantástica, o que a engenharia conseguiu fazer em termos de segurança aérea. Só que não consegue avançar mais. A gente chegou nesse patamar e continua. Então a gente acha que acidente aéreo é natural. Chegou um outro processo de naturalização, porque a gente acha que não é possível melhorar. Então, essa avaliação em termos de probabilidade, matemática, estatística, funcionou e funciona ainda. Mas ela não dá conta de eventos que não são eventos raros. Não é possível fazer uma análise estatística disso. Esse foi o problema da Challenge. Aquelas pessoas tinham 17 lançamentos e eles queriam tirar a conclusão a partir de 17 casos. E queriam uma população estatística de que havia um risco. Obviamente isso é possível. Aí o cara faz uma inspeção visual da junta e diz, ó, eu acho que tem um risco, o negócio foi sério. E no debate, quando ia apertando o engenheiro, era o debate entre engenheiros, não é com leigos, não. Você tem uma prova objetiva que tem um risco? Não. Objetivamente, não. Eu tenho uma intuição, uma percepção de que esse risco é grave, etc. Que a primeira junta falhou, que a segunda... Eles sabiam tanto do risco que já tinha redundância. Não é, e o fato de colocar redundância não prova negligência, ao contrário, prova um excesso de uma segurança, que naquele caso era uma situação crítica. Então, quando a gente olha retrospectivamente esses indícios, é fácil julgar e dizer, as pessoas sabiam, mas claro que eles sabiam. Isso não é prova de nada. Não é porque eles sabiam que eles foram negligentes, eles avaliaram e tomaram decisões, avaliaram, estudaram e tomaram decisões. É isso que a gente tem que entender. Que decisões que foram tomadas a partir desses indícios, e não julgar ou prejulgar a partir desses indícios. Professor, mas foi isso que eu falei, porque na verdade quando eu coloquei a questão do executivo, é exatamente isso, porque essas decisões, dependendo da extensão, da consequência, não da consequência do acidente, principalmente econômica, da decisão, ela não é tomada pelo peão lá no chão de fábrica. O executivo toma a decisão, mas nós ainda, como Lourdes então, diz, assim, a gente ainda não analisou mas, professor, a decisão do executivo, porque a gente não tem acesso a isso. Duas coisas distintas. Uma coisa é conhecer o acidente, é ver, é saber, é entender o que aconteceu. Isso é uma coisa. O que está interessado aqui para a gente, porque nós trabalhamos com sistemas mais tecnológicos. O outro é a questão da culpa. Né? Naturalmente, a não ser nesses eventos de desastres naturais, né, que podem até desembocar num acidente tecnológico, como foi o caso de Fukushima, a gente é que fez a coisa. Né? É que a gente que conduziu a coisa. Então, por exemplo, na hora de licenciar a área do... Eu vou confessar que eu não li tanto, porque eu basicamente me preparei um pouco achando que ia se tratar da questão SAMAR, né? É uma coisa que inclusive eu quero estudar um pouco mais, mas o que acontece? Eu tive a impressão que a própria escolha do local não foi feliz.
Porque quando começou a operar a barragem, já tinha problema. Os relatórios dão essa evidência. Então, por que eles insistiram em operar aquela barragem? Essa é a questão. Essa Entendeu? é a questão que a gente não tem Então, resposta. professor, mas aí isso não tira a culpa, porque eles sabiam se a área era ruim e se o empreendimento iria ser desenvolvido numa área ruim, porque ele estava começando, já tinham gastado algum dinheiro lá, com certeza. Por que eles insistiram? Porque eles arriscaram. Não, eles avaliaram. Eles avaliaram. Não, eles avaliaram. Se for um jogo, se for um bêbado dirigindo, a gente tem que saber disso. Nós não podemos concluir. O problema é esse. É que a gente dá algumas evidências que a gente não sabe. E não é o caso explicar o acidente, a sequência técnica de eventos. Não é isso. E o outro, a criminalização, a culpabilização. Não. Essas coisas estão ligadas. Sim, eu não sei. posso separar o encadeamento de evento, por isso que a análise técnica de engenharia. Dessa análise da decisão, da instância decisória. A decisão a gente não compreende. A análise de decisão é uma coisa extremamente Porque eles não complexa. falam. Eles não falam. Eles jamais vão admitir qualquer coisa. Eu acho que opinião lá. eu já não falei nada, mas eu acho que a questão é se existem evidências claras.